nesse percurso que vai nos conduzir aí até a aprovação de todos vocês, esperamos assim, né, nesse concurso público, então, que a Secretaria de Estado de Educação fará no mês de setembro. Gente, hoje nós vamos tratar de uma questão muito pontual, tá? E a minha sugestão é que sim, você tem aí o seu bloco de anotações, seu papel, sua caneta, o Sr. Marlos depois vai poder disponibilizar esse material para vocês, mas é importante que você vá ao longo das aulas fazendo as suas próprias anotações. A temática de hoje, que é o Plano Estadual de Educação de Santa Catarina 2015-2024, é uma temática, digamos assim, bastante carregada de conteúdo, de um conteúdo formal, porque nós vamos tratar aqui de uma legislação, tá? Então, esse documento, ao contrário do PNE, né, ele é muito menos conhecido por parte das pessoas que costumam fazer aí os seus, participar de concursos, né, justamente porque ele é uma especificidade estadual. Então, para cada estado da União, né, para cada estado, nós temos um plano estadual de educação específico, tá? Vamos iniciar, então, com algumas questões de base, algumas questões que trazem o terreno no qual se assenta o nosso plano estadual de educação. A primeira questão é de que ele é uma lei, né? Então, é a Lei 16.794, de 14 de dezembro de 2015. Preciso chamar a atenção de vocês aqui, que nós temos como foco aqui, como referência, o ano de 2015, que é o ano posterior ao PNE, o Plano Nacional de Educação, tá? Isso quer dizer o quê, gente? Quer dizer que, em primeiro momento, se elabora o Plano Nacional de Educação, é o que nós estamos em percurso agora, né? 2024 é o ano em que está em elaboração o novo PNE, e no ano que vem nós teremos a elaboração do novo Plano Estadual, tá? Então, esse plano estadual, ele vai sempre tomar como referência para suas proposições dois documentos muito importantes, tá? O primeiro deles é a Constituição de 98, naquilo que ela traz referente à educação, tá? E o segundo é a nossa LDB, que também é o documento que vai trazer o conjunto de preceitos, de diretrizes, que vão tornar, né, vão ser utilizados para a definição de quais serão as prioridades dentro desses planos, tá? Então, como eu já comentei antes, ele existe em articulação com o PNE, tá? Se ele existe em articulação com o PNE, quer dizer que aquilo que está proposto no PNE, ele tem que ser observado, tá? O Estado não pode elaborar o seu plano estadual descartando o que o PNE já faz. Precisa considerar o PNE e trabalhar com as especificidades a partir daí. Um outro ponto importante é que, assim como acontece no PNE, existe um processo de monitoramento periódico, tá? Então, esses planos, eles são monitorados, eles são acompanhados, existem comissões, no nosso caso aqui, existe uma comissão que foi nomeada especificamente para essa finalidade, a de acompanhar como é que está sendo encaminhado, o que está acontecendo aí com o nosso PNE. Tá? Uma outra coisa importante, gente, é que existe sobre esse documento cobrança externa. Quer dizer, o Estado precisa dar conta do máximo possível do que está colocado aí. Claro que se entende que é um plano, que como plano ele não vai ser atendido em 100%, né? Porque é sempre uma projeção, um plano tem essa característica de projeção. Porém, é preciso prestar contas. Uma instituição que costuma cobrar, que costuma acompanhar essa prestação de contas do PNE é o próprio Tribunal de Contas do Estado. Bom, assim como acontece no PNE, o PE ele tem um período, uma temporalidade decenal, quer dizer, ele é feito para 10 anos. O atual, que ainda está em vigor, é de 2015 a 2024. Então, neste ano, nós encerramos
a vigência do atual plano estadual, tá? Da mesma forma que acontece lá no PNE, nós temos diretrizes, que são as grandes orientadoras do plano, tá? Metas, que é aquilo que para cada um dos níveis ou dos focos de atenção do PNE se pretende alcançar, certo? Nesse período de 10 anos. E também estratégias, que é o como, né, por meio de quais ações as metas vão ser alcançadas. Gostaria de chamar a atenção de vocês que nós temos um número bem considerável de estratégias, vocês podem observar aqui, são 312 estratégias no nosso plano estadual, tá? É claro que nesta nossa aula nós não vamos tratar de todas. Eu fiz uma espécie de compilação de alguns pontos importantes presentes ao longo das estratégias, tá? E já fica aqui o apontamento de que você precisa ler esse plano na íntegra, onde você encontra essa lei lá no site da Secretaria de Educação do Estado, tá? Bom, um outro ponto importante também aqui é de que o PE, assim como lá no PNE, existe uma elaboração coletiva. Ele não é o resultado de uma proposta pensada apenas em nível governamental, tá? Então, ao longo de um período de tempo, que normalmente compreende um ano, por meio de fóruns, tá? Que são criados especificamente para esta finalidade, são os fóruns estaduais de educação, por meio de discussões nas escolas, de conferências municipais, né, as CONAIs que acontecem em nível municipal, regional e estadual. Então, há a participação de toda a sociedade. Então, são educadores e pessoas que não estão diretamente envolvidas com a educação também, tá? Além disso, existem duas instituições, vamos pensar assim, que trabalham fortemente na elaboração do PE, que são o Conselho Estadual de Educação, tá? E também o Fórum Estadual de Educação, que são, em última instância, os dois grandes responsáveis por fazer com que ocorram essas discussões, essa participação máxima, né, do máximo de pessoas e de representações possíveis, para, então, poder trazer como política um plano estadual de educação. Ainda em relação ao plano, é bastante importante alguns pontos que ele apresenta. Um deles é o fortalecimento da gestão democrática da educação. Gente, essa questão da gestão democrática da educação, ela é um ponto forte na Constituição, na LDB, no PNE e no plano estadual também, tá? Então, sempre que vocês tiverem qualquer elemento nas questões que mencione a situação de gestão, sempre será em defesa de uma gestão democrática, tá bem? Um outro ponto importante, ele define o papel das instâncias educacionais, né? Aquilo que compete, por exemplo, ao Estado, à Secretaria de Educação, à União, tá? Ele define também algumas situações que são relacionadas, por exemplo, às instituições de formação de professores, tá? Então, ele vai trazendo papéis para diferentes atores ou instituições, não é? Que vão ter que contribuir para que esse plano se torne concreto, né? Que se concretize, que se alcancem as metas que estão traçadas no plano. Bom, o plano, ele vai pactuar metas e estratégias, e essas metas e estratégias, elas vêm por meio de um diagnóstico, tá? Então, quer dizer, aquilo que está colocado ali no PE decorre de um estudo que leva em conta principalmente questões de natureza quantitativa, né? Então, informações que estão em diferentes órgãos oficiais, né? Que tratam sobre população, pessoas em idade escolar que estão na escola, que estão fora da escola, quantitativos de professores, quantitativos de professores de formação na área que estão em atuação, né? Resultados de avaliações externas, tanto internacionais, como é o caso do PISA, quanto nacionais, como é o caso do SAEB,
tá? Então, esses dados, eles vão compor um diagnóstico, e a partir desse diagnóstico que se promovem, então, as metas, se estabelecem os percentuais, né, e as prioridades a serem atendidas. Todo plano tem, é óbvio, né, como objetivo, a melhoria de qualidade da educação existente. É para isso que ele é feito, foi para isso que ele foi elaborado, para que nós alcancemos maior qualidade de educação. E isso em todas as modalidades e níveis, tá? Uma coisa bem importante para você anotar aí é de que o PNE, ele vai trazer, ainda que o sistema estadual, que o Estado, né, enquanto ente federado, ele trabalhe com foco maior no ensino médio e algumas questões nos anos finais do ensino fundamental, o plano estadual, ele é para todo o estado, independente da rede, tá? Se municipal, estadual, pública ou privada, ou das universidades comunitárias, né? Então, ele é para todas as redes que estão no estado de Santa Catarina. E, por isso, ele traz dados referentes também a toda a educação básica e a educação superior, assim como as diferentes modalidades, como é o caso da educação especial. Ele é um documento com força de lei. Gente, isso é importante, tá? Não é uma carta de intenções, é uma lei. Como lei, precisa ser cumprida, precisa ser atendida. É por isso que existe supervisão externa por parte de comissões e que há necessidade de prestação de contas e que o Tribunal de Contas do Estado cobra em termos de resultados, né, de demonstração de resultados, as metas que estão colocadas no PEE. É um importante documento de política pública, tá? E envolve todo o poder público, tanto as questões, o poder público do ponto de vista legislativo, do executivo e do próprio judiciário, tá? Assim como os setores de educação de um modo geral, de todos os níveis de educação, e a própria sociedade civil, que tem, é óbvio, interesse direto no sucesso desse plano estadual de educação. Uma outra questão também é de que o plano estadual, de educação, ele prevê ampla divulgação do plano e também dos resultados que estão sendo atingidos, que estão sendo alcançados ao longo do percurso, tá? Pois eu vou mostrar para vocês aqui onde é que vocês podem encontrar algumas dessas informações. Então, existe essa divulgação, tá? E uma implementação progressiva. Como ele é para 10 anos, existe uma progressividade no plano. Então, por exemplo, nós tivemos uma meta que não foi plenamente alcançada neste plano em atuação, nesse que está ocorrendo agora, que está válido agora. Bom, essa meta ela é recalculada e reprogramada para ter continuidade no próximo, porque se pensa num processo de implementação gradativa, progressiva, tá? Todas as pessoas podem ter acesso ao plano, tá bem? Ele está disponível em versão eletrônica em vários lugares da internet. Tá? Tanto lá na Assembleia Legislativa, na própria Secretaria de Educação, em observatórios, né? Em entidades como, por exemplo, na Undime Estadual, tá? Então, é muito fácil ter acesso ao Plano Estadual de Educação. Bom, comentei com vocês que ele é monitorado e acompanhado. Existem duas instâncias que fazem esse acompanhamento, tá? A primeira delas é essa que está aqui, ó. Uma equipe técnica de monitoramento e avaliação do PEE de Santa Catarina. Gente, ela é constituída e ela vai se alternando, tá? Mas ela é constituída por portaria estadual, né? E ela está vinculada diretamente à Secretaria de Educação do Estado, tá? Então, existem ali servidores que atuam lá na sede, tá? Que estão vinculados à Secretaria de Educação, e também servidores que participam da Fundação Catarinense de Educação Especial. Aqui eu quero fazer um destaque para vocês. No PEE de Santa Catarina, tá, a gente vê muita força, uma parceria entre a Secretaria, o Governo Estadual e a Fundação, tá? A Fundação Catarinense de Educação Especial. Então, ao longo das metas,
que a gente vai ver depois que várias vezes a educação especial é citada, né? Sempre é com esse sentido de suporte. Por quê? A gente precisa lembrar que em Santa Catarina existe uma política estadual de educação especial. A educação especial é um dos focos, uma das ênfases do Plano Estadual de Educação, tá? E em Santa Catarina, essa política prevê uma atuação conjunta entre o sistema estadual, o governo do estado de Santa Catarina, né, por meio da secretaria, e a Fundação Catarinense para o atendimento das questões que dizem respeito à educação especial no ensino regular, tá? Anualmente, a Secretaria de Estado, ela publica resultados, são relatórios, né, que vão trazendo dados referentes às metas que estão lá no plano estadual. E ela vai utilizando para isso também informações que vêm dessas políticas e desses programas, desses projetos, e que são fornecidas nos censos pelas escolas e também que estão publicadas no INEP, tá? Que é daí, então, é uma informação em nível nacional e fácil recorte para Santa Catarina. Bom, aqui está o que a Secretaria de Educação do Estado possui, tá? Como espaço para a apresentação desses relatórios. Já está disponível o relatório de 2023, tá? Então, existe, depois vocês podem em casa clicar nesse link aqui, tá? Esse link vai abrir o site lá da secretaria e descendo um pouquinho vocês vão encontrar esse programa, né, Educação na Palma da Mão, que é onde, então, estão todos os relatórios publicados referentes ao Plano Estadual de Educação em vigor, tá? O último deles, é o 8º, referente ao ano de 2023. Então, é uma forma que caracteriza essa noção de ampla divulgação, de acompanhamento e monitoramento, de prestação de contas e de publicização, que é de tornar conhecimento de todos, né, aquilo que está sendo desenvolvido no Estado referente ao que está programado no plano. Bom, comentei com vocês que eram duas as formas de fazer esse acompanhamento, esse monitoramento. A primeira, por aquela comissão técnica. A segunda é essa aqui, ó. Existe uma comissão estadual de monitoramento e avaliação do Plano Estadual de Santa Catarina. Lembrem, a primeira está vinculada, a equipe técnica, ela está vinculada à secretaria e à fundação. A comissão estadual, ela é composta por 3 entidades. Então, ela tem representantes da Assembleia Legislativa, representantes do Conselho de Educação e dos Fóruns de Educação de Santa Catarina, tá? Existe aqui uma amplitude, vamos dizer assim, né, de participação. Não estão aqui apenas pessoas que estão atuando junto ao governo, vamos pensar dessa forma, tá? Então, são, em âmbito estadual, 3 grandes entidades que participam dessa comissão, que estão aqui grifadas: a Assembleia Legislativa, o Conselho de Educação e os fóruns que são realizados em Santa Catarina, tá? Antes, aquela equipe técnica, ela faz a publicação de relatórios anuais. Os relatórios desta comissão são bianuais, tá? Então, nós não temos ainda o do último que está lá publicado de 2021, tá? Agora vai sair o 2022, 2023. Aqui, nesse link, depois vocês vão acessar em casa, vão abrir os relatórios e vão poder, então, tomar conhecimento sobre como é que estão o alcance, né, de cada uma das metas que está colocada nesse PE. Bom, vocês devem lembrar que no Plano Nacional nós também temos diretrizes, né? Que são aquelas grandes orientações, né? São os grandes direcionamentos que dizem por onde nós devemos caminhar, né? Por onde deve passar todo esse plano estadual de educação. Aqui estão, então, as 12 diretrizes que existem. Gente, é importante vocês observarem que algumas delas estão também lá no Plano Nacional. Quer ver só? Erradicação do analfabetismo. Isso está lá.
né? Assim como está na BNCC também, está lá como princípio da LDB, tá? Universalização do atendimento escolar. O que quer dizer universalização? Que todas as pessoas em idade escolar obrigatória estejam sendo atendidas pela escola, tá? Superação das desigualdades educacionais com ênfase na promoção da cidadania, na erradicação de todas as formas de discriminação. Uma coisa que a gente vai ver bastante no plano estadual é a presença em várias estratégias e várias metas se cita a respeito de modalidades de educação, como a educação especial, a educação quilombola, a educação do campo, tá? A EJA, né? A educação à distância. Então, o atendimento, a educação indígena. Então, o atendimento, né? Há muitas formas e também há muitas estratégias que dão direcionamento para populações que estão em situação de vulnerabilidade social, tá? A melhoria da qualidade do ensino, obviamente, é o próprio objetivo do plano, né? Aqui, a formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que se fundamenta a sociedade, tá? Então, nós temos lá na LDB, nós temos na Constituição, nós temos no Plano Nacional, temos na BNCC, sempre essa formação que é para o trabalho, para a cidadania, tá? E para vivência, para convivência, para a vida, para atuação na sociedade. No caso, uma formação aqui colocada como ética e moral. A promoção do princípio de gestão democrática, eu já falei para vocês que isso é importante, eu tenho certeza que noções sobre gestão democrática vão ser cobradas nesse concurso, tá? A promoção humanística, científica, tecnológica e cultural do Estado, tá? Então, aqui, gente, já dá uma noção de um tipo de educação que o PEE defende. Por quê? Porque ele está tratando de situações sobre uma educação, né? Uma promoção, uma educação humanística, ok? Da formação dos valores humanos, né? Da constituição das pessoas, científica, da parte do conhecimento, enfim, né? Cultural, de toda a produção das nossas formas de vida, né? E tecnológica, que não é só tecnologia digital, né? É também todas as ferramentas desenvolvidas para a melhoria das soluções do nosso cotidiano, tá? Então, nós temos aqui um direcionamento para uma formação integral. O estabelecimento de meta de recursos públicos em educação como proporção ao PIB, tá? A gente vai ver depois que tem uma meta que trabalhe com isso, né? Quer dizer, conforme o PIB vai aumentando, nós teríamos também a aplicação de recursos públicos em educação. A valorização dos profissionais do magistério, isso é algo que também está no plano nacional, também está na LDB, também está como pressuposto lá na Constituição, né? A promoção dos princípios de respeito aos direitos humanos, à diversidade, à sustentabilidade socioemocional. Pessoal, anota aí, ó. Essas questões referentes a direitos humanos, isso aqui aparece lá no currículo de Santa Catarina, tá? A diversidade, tá? E também a sustentabilidade socioemocional são elementos novos que vieram a partir da BNCC, tá? E que foram incorporados tanto no PEE quanto no currículo base do território catarinense, certo? Priorizar a instituição do ensino integral. Então, isso é algo que o Estado de Santa Catarina, a gente vai ver depois, tem várias estratégias que são colocadas para a questão da educação integral, tá? Na rede educacional pública. E priorizar também os investimentos nos municípios e nas regiões que tenham menor, quer dizer, níveis mais baixos de IDH e de IDHE, ou seja, do Índice de Desenvolvimento Humano e do Índice de Desenvolvimento Humano e de Educação. Então, aqui nós temos também um direcionamento que o PE faz para atender com maiores investimentos, maior aporte de recursos, os municípios que estão em piores situações.
Alguns destaques aí importantes que estão no PE, eu não vou trazer todos os artigos, apenas aqueles que apontam questões que são mais centrais, tá? No artigo 3º, diz que as metas estão estabelecidas para todos os níveis, modalidades e também etapas de educação. E que elas devem ser cumpridas no prazo do decênio, tendo como referência aquilo que nos vem por meio da Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios, a PNAD, né? E também por meio do censo demográfico e dos censos de educação, tá? Então, o que vai ser tomado como referência para avaliar se houve ou não o alcance das metas que estão colocadas aí? O PNAD, o censo demográfico, os censos estaduais de educação. No artigo 4º, fala sobre o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, tá? Que é aquele sistema, o SAEB, que é conduzido pela União. Juntamente com os estados e municípios, né? Vai ser fonte de informação para a avaliação da qualidade da educação básica. Então, o resultado do SAEB, a forma como a União, em parceria com os estados e municípios, for encaminhar a avaliação da educação básica, e o que resultar disso para as escolas aqui do nosso estado, é que servirá de base para avaliar se alcançamos maior qualidade na educação aqui no estado ou não. No artigo 9º, tem uma informação a respeito, então, da questão orçamentária para o Plano Estadual de Educação, tá? Em planos plurianuais, né? Nas leis e diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias dos estados e municípios, certo? Elas serão elaboradas, todas essas leis, elas serão elaboradas, essa designação, vamos dizer, orçamentária, será elaborada de forma a assegurar dotação orçamentária compatível com aquilo que o Plano Nacional, do Plano Estadual, perdão, traz, viabilizando a plena execução do plano, tá? Então, quando o Estado for fazer os seus planos plurianuais, a sua lei, as suas leis orçamentárias, a destinação dos recursos, né? Que isso sempre tem que ser programado. Então, essa programação, ela deverá considerar o que diz o Plano Estadual de Educação, as metas, as prioridades, os percentuais que estão colocados no Plano Estadual, para poder viabilizar, né? Para poder tornar viável a execução do plano. Vamos ver, então, agora as 19 metas. Como eu comentei com vocês, eu não vou tratar aqui de todas as estratégias, tá? As estratégias são 312 estratégias, é muita coisa, não tem como nós tratarmos de tudo isso. Ninguém aqui ia sobreviver a uma aula dessas, né? Então, o que eu fiz? Eu trouxe a meta aqui, literalmente, como ela está colocada lá no plano, tá? E alguns indicadores que estão presentes nas estratégias, para que a gente possa entender que tipos de estratégias o Estado vai lançar mão para poder atender cada uma das metas, tá? Então, nós sempre teremos daqui para frente isso, a meta e depois um conjunto de ideias que representam algumas das estratégias. Bom, a meta 1 fala sobre universalizar, e isso era para o ano de 2016, a educação infantil para crianças de 4 e 5 anos de idade, tá? E ampliar a oferta em, no mínimo, 50% para as crianças de até 3 anos. Lembram que eu falei para vocês, o Estado, ele não é o responsável imediato pela educação infantil. Mas essa legislação, esse PE, ele não é para as escolas da rede estadual apenas, tá? Ele é para todas as escolas e todas as redes do estado de Santa Catarina.
Então, é necessário criar condições por meio de um planejamento para que haja uma universalização da educação infantil. Nós ainda não alcançamos, tá, pessoal? No estado aqui ainda falta um pouquinho. E também a ampliação para atender até 50% das crianças de 0 a 3 anos nas creches. Algumas das estratégias. Uma delas é a questão do regime de colaboração. Essa palavra é importante. A gente vai ver ao longo aí de todo o plano, tá? Que em vários momentos o regime de colaboração ele é citado, seja com os municípios, seja com a própria União. E vamos lembrar que essa é uma determinação, né, que a própria Constituição Nacional traz, ou seja, a educação no nosso país, ela está destinado, né, focos de atendimento para a União, para os estados e para os municípios, porém, os 3 entes federados, eles trabalham em regime de colaboração. Então, a ideia é que haja colaboração com os municípios, que são aqueles que atendem de forma prioritária a educação infantil, a ampliação de vagas de creches, né? Lembrando que as creches, elas atendem as crianças de até 3 anos, melhoria de condições físicas e materiais para a educação infantil. Então, aqui também são previstas situações de parcerias com recursos da União, tá? E com a destinação de recursos do Estado para municípios de menor índice de desenvolvimento humano, para então poder fazer a melhoria dessas condições nas escolas, né, nos centros de educação infantil. Lembram também que eu comentei que a questão da educação especial, ela se reforça ao longo de todo o plano? Pois é. O atendimento das crianças com deficiência na educação infantil, ele também é apontado como uma das metas. Então, a ampliação, né, do atendimento das crianças. A gente já sabe que a criança, a partir dos 4 anos, tem o direito à vaga na escola pública, tá? E que as crianças de educação especial, elas também estão incluídas nesse direito. Aqui nós estamos tratando de ampliar o atendimento para as crianças desde o 0, tá? A meta 2 fala a respeito do ensino fundamental. Então, universalizar o ensino fundamental de 9 anos para toda a população que esteja entre os 6 e os 14 anos de idade. Assim, chegando a atingir um percentual de 95% desses estudantes concluindo o ensino fundamental dentro da idade recomendada. Tá? Então, vejam, essa meta traz 2 coisas importantes. Primeiro, universalizar, tá? Atender todas as crianças de 6 a 14 anos, colocá-las todas na escola, que elas todas estejam frequentando a escola, tá? E que pelo menos 95% delas conclua o ensino fundamental dentro da idade recomendada, tá? Algumas estratégias estão pontuadas lá. Uma delas é a questão da busca ativa, né, que é uma política que as escolas já conhecem, que é a identificação, o mapeamento, né, das pessoas, das crianças e adolescentes, nesse caso, que estão fora da escola, né, a notificação dos responsáveis em relação a isso, verificar em função das ausências, né, porque as crianças estão se ausentando, notificar quando há evasão dessas crianças e adolescentes dentro do período aí da formação delas no ensino fundamental, tá? Um outro ponto é o combate a programas de violência e discriminação, porque se entende que uma das razões pelas quais crianças e adolescentes deixam de frequentar o ensino fundamental estão relacionadas a questões de violência, seja ela física ou simbólica, como é o caso do bullying, tá? E também a processos de discriminação e preconceito. Então, programas que combatam isso também fazem parte de estratégias desta meta número 2. A inovação pedagógica, então, a gente tem também estratégias que dizem respeito a tornar o ensino, a tornar a escola, né, mais inovadora, envolvendo mais tecnologias, mais envolvente e motivadora para que estas crianças e adolescentes desejem estar na escola, que não se evadam, tá? Tornar a escola um espaço de cultura e esporte,
Então, são citadas parcerias, né, com entidades e com a própria Secretaria de Esporte, né, que possam fazer, então, da escola um espaço cultural, das múltiplas formas de manifestação cultural, né, teatro, música, artes plásticas, enfim, e também de muitas formas de esporte. Com isso, cativar, captar, né, atrair a presença das crianças e adolescentes. Porque vamos lembrar que a meta está aqui buscando a universalização e o sucesso escolar na idade recomendada. Na meta 3, o que nós temos? Também a ideia de universalização. Era para acontecer até o ano de 2016, né? Atender toda a população dos 15 aos 17 anos no ensino médio, tá? E até o final do período, chegar à taxa líquida de 90%. Gente, o que é taxa líquida? Taxa líquida é a taxa que vai contar a presença das matrículas e a presença de alunos que estejam em idade recomendada, tá? Então, não é a criança ou o jovem de 18, de 19 anos ainda no ensino médio, tá? Ele vai participar de um índice de taxa bruta. Então, quando as questões trazem taxa bruta, é o total, tá? Sem distinção em relação a essa adequação de faixa etária, tá? Da relação idade-ano escolar. Quando trabalha com taxa líquida, se está trabalhando com aquele recorte que diz respeito a que ali estejam as pessoas, né, os estudantes que correspondam à idade recomendada para aquele ano escolar. Então, no caso aqui, seria que nós alcançássemos a taxa de 90% para a taxa líquida, quer dizer, para os estudantes que estão na idade recomendada fazendo o ensino médio. Bom, o que tem aí? O que a gente vai ver é que, como o Estado, ele trata, né, ele é mais responsável pela questão da oferta pública para o ensino médio, existe um número bem grande de metas aqui nessa meta, de estratégias aqui nessa meta 3, tá? E outras metas que vêm depois, eu já vou tratar aqui, elas acabam se relacionando com o ensino médio, então há um foco nessa questão, no PEE, o que eu acho que é previsível, né? E são trabalhadas questões sobre políticas específicas para o ensino médio, tá? Visando maior aporte de recursos. Isso aqui é importante, gente, porque a gente sabe que os recursos, eles vão ser destinados via Fundeb, né? Para cada uma das áreas de atendimento prioritária dos municípios ou então do Estado, né? Acontece que o Estado, ele também vai dividir isso, no nosso caso aqui, né, com a educação superior, com a formação e a valorização dos professores, tá? Então, aportar mais recursos ao ensino médio significa que o Estado de Santa Catarina está se posicionando como atendimento, como prioridade o ensino médio, tá? Daí, então, vem também uma série de reformas que vão incluir a educação profissionalizante no Estado e a educação integral no Estado para o ensino médio. Outro ponto importante, inovações curriculares e metodológicas. Então, é bastante reforçada essa noção de que para que os estudantes tenham êxito no ensino médio e para que eles não se evadam, é importante ter propostas pedagógicas inovadoras, metodologias adequadas à linguagem da faixa etária, tá, dos jovens. Cultura, esporte e profissionalização. Então, além da formação, que seria uma formação curricular, vamos pensar assim, mais conservadora, não, tradicional, né? A previsão de programas, de políticas, de parcerias que trabalhem com a promoção de eventos e de formação para a cultura, para o esporte e para a profissionalização, que é o que eu havia acabado de comentar. Monitorar e incentivar os jovens das famílias que recebem algum tipo de programa de transferência de renda para que eles não evadam, tá? Então, as famílias que recebem programas de transferência de renda, sejam eles federais ou estaduais, né?
na maioria dos casos são federais, monitorar esses jovens para que eles não evadam da escola. Bom, na meta 4, tá? Nós vamos trabalhar, então, com a questão da educação especial. E que a ideia aqui é outra universalização, desta vez, de toda a população da educação especial de 4 a 17 anos no ensino regular, tá? Vejam, um ponto importante, gente, que da mesma forma que está na LDB, da mesma forma que está na política da educação especial aqui no estado, existe a palavra preferencialmente, tá? Então, tomem conta disso, anotem aí, porque às vezes o pessoal é tão sacana que lá numa alternativa colocam obrigatoriamente na rede regular de ensino. Não. Tanto a meta quanto as legislações que antecedem ao plano estadual falam do preferencialmente. Tá? Além disso, de uma perspectiva inclusiva de educação, também salas de recursos multifuncionais, tá? Então, a adoção de uma educação inclusiva, de todas as maneiras de educação inclusiva, tá, gente? A gente não tem que falar isso só na perspectiva da educação especial, né? Mas as metas que trabalham com uma ideia de inclusão por meio da educação, tá? Elas estão vinculadas a essa meta 4. Pensar em recursos do Fundeb, especificamente para a educação especial. A equiparação, né, desculpa, a equipamento aí de salas de recursos equipadas, que elas estejam bem estruturadas, né, nas escolas, nas unidades escolares que atendem essa população de educação especial, além de profissionais formados. Depois a gente vai ver mais adiante que tem uma meta de formação de professores que retoma a ideia de ter formação específica na área, tá? A oferta de educação bilíngue e também o estímulo a pesquisas dentro dessa área que possam desenvolver maiores conhecimentos para poder orientar a atuação da escola regular em relação aos alunos de educação especial. A meta 5 trabalha com a ideia de alfabetização, e isso é para todas as crianças no primeiro ano, ou até no máximo os 8 anos, que daria o terceiro ano do ensino fundamental, tá? Então, a meta é que todas as crianças se alfabetizem no primeiro ano. Ou então, que isso vá até no máximo o terceiro ano, e isso está em consonância com o que diz o Plano Nacional de Educação também, tá? O que é importante colocar aqui? Gente, sempre que a gente fala de metas que dizem respeito a melhorar a aprendizagem dos alunos, o desempenho dos alunos, a formação dos alunos, sempre nós teremos estratégias relacionadas à formação continuada de professores, tá? Isso é uma dica especial aí para você. Os investimentos pedagógicos, tanto em tecnologias quanto em práticas inovadoras, né? Que a gente tenha a presença de práticas inovadoras, de formas mais alternativas, mais atraentes, né? De alfabetizar as crianças. A articulação com a educação infantil, então, já está em vigor em nível nacional. A Política Nacional de Alfabetização, que já prevê não é bem uma preparação, mas já entende indícios de alfabetização na educação infantil, tá? Então, essa articulação entre entre educação infantil e alfabetização até o terceiro ano, tá? Incentivo à formação de leitores, a programas de leitura, né? Então, como é que isso acaba aparecendo? Gente, muitos editais vão trazendo destinação de verbas a projetos que trabalhem com objetos, tendo como objeto formação de leitores, melhoria de acervo de biblioteca, bibliotecas itinerantes, enfim, tá? Então, tudo aquilo que a gente vai vendo direcionado à ideia de formação de leitores ou então a programas de leitura estão corroborando para o alcance dessa meta 5.
e investimentos na educação especial e em outras modalidades de educação e suas especificidades. Então, são indicadas também, ao longo das estratégias, né, a preocupação com atender aquilo que é específico, por exemplo, da educação indígena em relação à alfabetização, da educação do campo, da educação quilombola, tá? Além da educação especial. Falei para vocês, né, que tem toda essa preocupação no documento com a questão da diversidade, então sempre essas modalidades, elas são citadas, tá? Na meta 6, o que a gente tem? Oferecimento de educação em tempo integral, em, no mínimo, 65% das escolas públicas, tá? Atendendo pelo menos 40% dos estudantes de educação básica. Lembrando, gente, educação básica tem a educação infantil, o ensino fundamental 1 e 2, né, os anos iniciais e finais, e o ensino médio. Então, oferecer educação de tempo integral em no mínimo 65% significa que as escolas das diferentes redes, nos diferentes níveis de educação, tá, e etapas da educação básica, deverão, então, atender pelo menos 40% dos jovens, crianças, adolescentes, bebês que estão matriculados nessas escolas públicas, tá? Como trabalhar com isso? Bom, uma questão bastante importante é estabelecer colaborações. Além das colaborações do regime de colaboração com os municípios, também as estratégias citam colaborações com a cultura, com o esporte, para poder fazer ampliação da jornada, tá? Adequações arquitetônicas, então todas as propostas que podem ser pensadas, né, de investimento em ampliação das escolas, né, em melhoria de estruturas, por exemplo, trazendo para dentro das escolas laboratórios, né, salas ambiente, bibliotecas, nós temos muitas escolas que ainda não têm bibliotecas, né, salas de recursos digitais, enfim, toda essa ampliação da questão de infraestrutura e também da adequação arquitetônica para que possa acolher as demandas que vêm com um período de tempo integral, tá? Parcerias com outras instituições educativas, sejam elas instituições formadoras oficiais ou não, tá? Então, por exemplo, parcerias com instituições que trabalham com cursos profissionalizantes, né? Parcerias com instituições que trabalham com alternativas de educação cultural, de educação popular, tá? E considerar nesta ampliação para o tempo integral, tanto a educação especial quanto as diferentes modalidades e especificidades de educação. De novo, aqui vem todo aquele elemento da educação quilombola, indígena, da EJA, enfim, de todas elas, tá? Vamos para a meta 7? Ufa, vocês estão vendo como é muita coisa, né, gente? Vamos dar uma respirada. Mas é isso, quem está se preparando para concurso não pode se dar o luxo de ficar cansado durante a aula, né? Você pode depois também ir retomando todos esses conteúdos e retomando essa aula, porque eu sei que o conteúdo ele acaba pesando e que as informações são bastante numerosas. Então, vamos lá. Meta 7. O que trabalha, qual é o foco da meta 7? Gente, o foco da meta 7 está no IDEB, tá? Então, aqui nós temos, eu trouxe para vocês a tabela que está apresentada, a última projeção estava para o ano de 2021, né? Para o alcance de IDEB nos anos iniciais, nos anos finais e no ensino médio, tá? Então, para o estado, as médias estaduais estariam em 6,5 para os anos iniciais, 6,2, alcançar 6,2 para os anos finais e alcançar 5,6 para o ensino médio, tá? Olha, eu sugiro a vocês que vocês deem uma boa memorizada nisso aqui, porque as bancas adoram pedir a respeito destas questões, tá?
O que vai sendo colocado aí dentro das estratégias? Tem várias estratégias colocadas para essa questão do IDEB, tá? Bom, promover ações de autoavaliação e de avaliação institucional, né? Então, uma questão que depois a gente também vai ver é de que dentro da gestão também vai aparecer a proposta de avaliação institucional, tá? Então, as escolas, isso ainda não está rolando, mas as escolas, elas vão ser submetidas a processos de avaliação institucional interna, quer dizer, a escola mesmo, a comunidade escolar, avaliando a escola e a gestão, tá? Processos de formação continuada de professores, lembra que eu falei para vocês? Toda vez que a gente tem ênfase em melhorar algo que é da natureza da aprendizagem, do rendimento, da formação do aluno, vai ter ali associada uma estratégia de formação continuada de professores, tá? Investimento pedagógico nas práticas inovadoras, também. Por quê? Para que eu possa ter essa melhoria de resultado, eu preciso de práticas inovadoras, porque se eu continuar fazendo as coisas da forma como vem sendo feitas, o resultado não vai ter como melhorar, né? Então, também, quando nós temos como ponto final, como meta, alcançar melhoria na aprendizagem, formação, desempenho do estudante, as práticas, o incentivo, o estímulo, né, a práticas inovadoras, a melhoria das práticas pedagógicas, também vem acoplado como estratégia, tá? Adequação às avaliações externas, então, tomar como referência aquilo que é feito lá em nível federal, né, no SAEB atualmente, eu não sei se esse sistema vai se manter ou não, mas enfim, utilizar aquilo que em termos federais, é referência para avaliação das escolas, isso é uma avaliação externa, nacional, e também as avaliações externas e internacionais, que é o caso dos dados do PISA. Então, utilizar como referência tanto as formas, né, a modelagem destas avaliações, como os resultados que elas apresentam, eles servem de diagnóstico, tá? Achei legal porque, assim, ó, inclusive a questão do transporte escolar é apontado aqui para essa melhoria de IDEB, tá? No sentido de ter um transporte escolar eficiente, um transporte escolar que, de fato, permita que esses estudantes estejam nas escolas, tá? Que eles não desistam de frequentar a escola por conta de dificuldades de deslocamento. Programas de acesso e permanência, né? Então, tanto programas que ampliam as matrículas, quanto programas que façam com que o estudante permaneça na escola. Por exemplo, distribuição de renda, né? Programas de não retenção, enfim. Políticas de inclusão e diversidade, toda a parte aqui, tanto das modalidades de educação, quanto da educação especial, da inclusão, né? Melhorar a estrutura de rede e as tecnologias digitais nas escolas, para que a gente possa, com isso, ter essas práticas mais inovadoras e articular mais o ensino ao dia a dia, à realidade dos estudantes e da sociedade. Meta 8, pessoal, vamos lá. Elevação da escolaridade. Então, aumentar a média da população de 18 até 29 anos de idade, de modo a alcançar, no mínimo, 12 anos de estudo, até agora o ano de 2024, tá? E também, né, dos 25% mais pobres, igualando a escolaridade média entre negros e não negros, declarados assim à fundação do IBGE, tá? Então, é fazer com que a gente tenha mais anos de estudo, alcance uma média maior e ter um foco maior na elevação dessa média, tá? Entre aqueles que estão entre as populações mais pobres, as populações negras, as populações indígenas, comunidades tradicionais do campo, enfim, que costumam ter, estatisticamente, níveis, ou melhor, médias inferiores de escolaridade, tá?
Então, programas de correção de fluxo, né, que são aqueles que vão trabalhar com aquele estudante que está, por exemplo, com 12 anos e está no 5º ano, né? Então, vai ser feita uma correção de fluxo, isso pode ser por planos individualizados de estudo, ou então com progressões parciais, quando é o caso de um ensino médio, né? Que o estudante pode progredir para o 2º ano em algumas disciplinas, alguns componentes curriculares e não em outros, ele não progride totalmente, né? Ele fica paralelamente atendendo a ao que ficou devendo, vamos dizer assim, né, ao que está dependente ainda, tá? Então, programas de correção de fluxo, de aceleração de estudos, tá? Esses programas todos estão vinculados a essa ampliação da média dos anos de estudo. Programas para que jovens e adultos concluam e certifiquem a conclusão do ensino fundamental e do ensino médio, tá? Lembrando, gente, que os estudantes da educação especial têm o direito assegurado de conclusão do ensino fundamental, ainda que não alcancem os mínimos pretendidos em termos de aprendizagem e desempenho, tá? Então, é certificada a conclusão do ensino fundamental para os estudantes de educação especial. Programas intersetoriais de busca ativa, então, que envolvam as secretarias os grupos, né, as instituições de assistência social, por exemplo, né, e também de manutenção dos jovens na escola. A oferta de mais educação profissionalizante, se entende que se o jovem vê uma utilidade, né, e uma forma de poder se inserir no mercado do trabalho enquanto está estudando, ele se evade menos, ele continua, né, ele acaba por se formar, por concluir o seu ensino médio, tá? Então, essa é uma forma através da educação profissionalizante. E mais educação do campo e mais educação popular. Então, destinação de políticas específicas para a educação popular e para a educação do campo, para que haja um atendimento, né, uma ampliação dessa rede de atendimento e, consequentemente, para que nós possamos, então, aumentar para, no mínimo, 12 anos, até o final de 2024, né, a média da população entre 18 e 29 anos em relação à sua escolaridade. Meta 9. Bom, vamos, na meta 9, trabalhar com a alfabetização da população com 15 anos ou mais, né? Que seria aquela população que estaria já fora da questão, né, do ensino fundamental, né? Atendendo 98% dessa população. Então, aqui entra, por exemplo, gente, situações de idosos, de encarcerados, tá? Para que eles possam se alfabetizar. Então, políticas para pessoas que estão em encarceramento, né, nas prisões, também estão dentro dessa meta, tá? E a redução de 50% a taxa de analfabetismo funcional do Estado. Então, vejam, tem duas questões aqui em relação à alfabetização dos jovens e adultos, né? Primeiro, alfabetizar quase que totalmente, é quase universalizar, chegar a 98%. E a segunda questão é a redução de 50% na taxa do analfabetismo funcional, que é a pessoa que consegue decodificar, mas não compreender o que leu, tá? Então, a ampliação da EJA é uma estratégia que está diretamente relacionada a isso, né? Melhorias, ampliações, qualificação dos profissionais da EJA, tá? Trabalhos com a educação de inclusão, que incluam encarcerados e idosos, tá? A integração entre a EJA e os empregadores. Então, toda essa parte de trabalhar uma EJA que também seja um pouquinho mais profissionalizante, que traga alguns elementos já para inserção no mercado de trabalho,
tá? E da mesma forma, essa parceria com os setores de empregados, né, de empregos, que eles possam indicar funcionários que seriam alvo dessa educação de jovens e adultos, tá? Capacitação tecnológica, então, para que essa população, ela tenha também acesso à tecnologia, que essa alfabetização não seja apenas em relação ao alfabeto em si, né, a língua portuguesa em si, tá? E a adequação curricular e metodológica da EJA, né? Não dá para trabalhar com jovens e adultos, com idosos, com populações encarceradas, de forma infantilizada. Então, tanto a questão de currículo, quanto a questão metodológica, de materiais, de recursos, enfim, que seja própria para o atendimento desta população. Na meta 10, nós temos, então, a oferta de, no mínimo, 10% das matrículas de educação de jovens e adultos, tá? No ensino fundamental e médio, integrado à educação profissional. Então, que pelo menos 10%, hoje a gente não tem isso, né? Que pelo menos 10% da EJA esteja integrada para a educação profissional, que é o que eu comentava antes, aquelas parcerias com as instituições empregadoras, tá? Então, oferta de mais EJA profissionalizante, integração com o mercado de trabalho, capacitar pela EJA o adulto da educação especial, né? Porque a gente tem o adulto da educação especial, ele acaba, depois da conclusão do ensino fundamental, a gente tem uma quebra muito grande aí, né, uma descontinuidade da educação especial, tá? Então, trabalhar com a capacitação do adulto da educação especial, a formação continuada para os professores da EJA, é muito importante que o professor tenha conhecimentos específicos sobre essa modalidade, sobre esse público com o qual ele vai trabalhar, né? A adesão a programas nacionais de EJA e também o reconhecimento dos saberes que advêm do trabalho, que advém da vida cotidiana para fins curriculares, tá? Então, é uma espécie de certificação dos conhecimentos, dos saberes do cotidiano, o reconhecimento desses saberes de alguém que, por exemplo, já está atuando no mercado de trabalho, que tem um conhecimento pontual, né, e que pode utilizar isso para fins de integralizar o seu currículo numa educação profissionalizante, tá? Na meta 11, o que nós temos? Triplicar as matrículas de educação profissional técnica em nível médio. Lembram que eu comentei antes com vocês que a gente vê, assim, ao longo do PEE, bastante essa afirmação do Estado em relação ao ensino médio, profissionalizante principalmente, tá? A expansão de pelo menos 60% desse segmento, tá? E atingir 10% das matrículas de educação de jovens e adultos. Isso já estava na meta anterior, tá? Então, como trabalhar com isso? A ampliação de estágios dentro da educação profissionalizante, né? Esses estágios que seriam aqueles estágios práticos do estudante estar lá no mercado de trabalho atuando como estagiário e depois é feito, então, a integralização curricular disso, tá? Parcerias com a União para que haja mais oferta de educação técnica, então, tanto presencialmente quanto em EAD. Aqui viria as parcerias no sentido de ampliar matrículas, né, a oferta de vagas nos cursos federais, tá, no ensino federal técnico. Parcerias com as empresas, porque nas questões dos estágios, isso é importante, né? Identificação de demandas de profissionalização, isso é importante, né? O reconhecimento e a certificação dos saberes da prática, o que também estava acontecendo anteriormente, né? E pensar na educação especial, na educação do campo, na educação quilombola, indígena, enfim, para poder fazer esse aumentar, né? Triplicar essas matrículas na educação técnica de nível médio. Pessoal, só para lembrar que o ensino médio aqui em Santa Catarina, ele tem os seus itinerários formativos, e que uma das possibilidades desse itinerário
é o ensino técnico profissionalizante, tá? Então, aqui, essa meta, ela está relacionada à questão já prevista lá no currículo do território catarinense. Na meta 12, o que é que nós temos? Articular juntamente com a União, né, a elevação da taxa bruta de matrícula para que nós possamos chegar na educação superior a 55% de taxa bruta. Gente, o que é taxa bruta? É a quantidade total de estudantes da educação superior no estado, tá? E taxa líquida, alcançar 40%. Por que taxa líquida? Porque vai considerar apenas aquela população que estaria na faixa etária recomendada para o ensino superior, que seria de 18 a 24 anos, tá? E que haja, então, né, pelo menos uma ampliação de 40% no ensino superior público e comunitário. Então, veja só, isso aqui é destinado especificamente para a educação superior. Nós temos aumento de taxa bruta de toda a população para chegar a 55%, aumento de taxa líquida, chegarmos a 40% da população que estaria em idade, ou seja, de 18 a 24 anos, e aumentar também em 40% as matrículas, novas vagas, tá? E novas matrículas, porque só a vaga não é o suficiente, em instituições públicas e comunitárias aqui no estado. Bom, como fazer isso? Novamente vem a questão da parceria com a União, né? Que o ensino público superior, ele é predominantemente federal. Nós temos aqui no estado uma instituição estadual, né? Que é a UDESC, mas nós temos essa prerrogativa de que a União é quem absorve no ensino público o maior número de matrículas, né? O que essa parceria com a União poderia favorecer? Mobilidade estudantil, programas de bolsas, melhoria de estruturas, né? Então, recebimento de recursos que pudessem ser destinados a estudantes da educação superior no estado. Ampliação dos programas de bolsas de estudo, tanto de pesquisa quanto da bolsa em si, né? Ampliação do ensino superior público, vagas e instituições, são duas coisas diferentes, né? Aqui no estado, vamos lembrar, a gente tem um programa que é o programa de destinação de vagas, ou de subsidiar vagas com recurso público para instituições não públicas comunitárias, né? E programas para elevar a taxa de conclusão, porque nós temos aí um gap muito grande entre as matrículas e a conclusão no ensino superior, né? Muitas pessoas se evadem, especialmente na educação à distância. Então, criar programas para que as pessoas se mantenham, tá? Melhorando a qualidade desse ensino, a estrutura das instituições, o reconhecimento dos saberes práticos, enfim. Meta 13, pessoal, vamos lá. De novo articulado com a União, porque aqui nós continuamos falando de educação superior, né? Ampliar a proporção de mestres e doutores no sistema de educação superior para 80%, tá? Então, quer dizer que as instituições que estariam atuando no estado de Santa Catarina deveriam alcançar um mínimo, tá, de 80% de mestres e doutores entre os seus professores, né? Destes, pelo menos 40% doutores. Quando a gente fala de instituições, já existe uma norma federal que é, para ser uma universidade, você tem que ter 30% de mestres e doutores. Aqui, o Estado está querendo que, dentro do Estado de Santa Catarina, as instituições de educação, públicas e comunitárias, tenham pelo menos 80% do seu quadro de professores, mestres e doutores, tá? Considerar para isso o resultado das avaliações externas e da autorização e reconhecimento dos cursos. Então, existe no Conselho Estadual de Santa Catarina, existe uma vinculação desse conselho com as faculdades e com algumas... com a oferta de alguns cursos aqui no estado, que faz avaliação e autorização de cursos,
tá? Então, que isso de alcançar os 80% de mestres e doutores fosse considerado na hora de fazer reconhecimento ou autorização. Com a União, ampliar o número de doutores das IES, né? Implantar a UDESC em Caçador, isso está colocado assim claramente, né? Então a UDESC tem campus já em Lages, tem em Florianópolis, tem acho que um em Pinhalzinho também, né? Devo estar esquecendo com certeza de algumas, enfim, a implantação da UDESC em Caçador e o acompanhamento das diretrizes curriculares nacionais nos cursos de graduação das IES, que os cursos de graduação das instituições que estão atuando em Santa Catarina atendam às diretrizes curriculares nacionais correspondentes a cada curso. Meta 14. Fomentar novamente em articulação com a União, porque nós estamos falando agora de pós-graduação, tá? Stricto sensu, de modo a atingir a titulação anual de 2.400 mestres e 900 doutores. Então, vejam, juntamente com a União, por quê? Porque isso vai demandar oferta de cursos, autorização para cursos de mestrado e doutorado aqui no estado, bolsas, tanto para a realização dos cursos quanto para pesquisas, tá? Então, melhorar essas condições juntamente com a União, para que o estado possa ofertar mais pós-graduação stricto sensu. Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui, um parênteses, tá? A pós-graduação, ela é tudo aquilo que ocorre depois da graduação. Então, dentro do Brasil, nós temos pós-graduação e especialização, que é o que todo mundo chama de pós. Pós-graduação stricto sensu, que se subdivide em curso de mestrado e curso de doutorado. Então, quando vocês verem o termo lá, stricto sensu, está se referindo a pós-graduação, mestrado e doutorado, tá? Quando vocês veem o termo especialização, ou então lato sensu, está se referindo a pós-graduação e especialização, tá? Então, além da questão das bolsas, dos cursos e tal, a melhoria do acervo digital, né? Tem muitas plataformas que estão disponíveis e que o Estado, então, pode melhorar esse acervo, possibilitando as instituições que acessem essas redes, tá? Políticas de incentivo à pesquisa, porque para pós-graduação stricto sensu, mestrado e doutorado, isso é fundamental, tá? A publicização dos resultados, então, que publiquem, que divulguem, que tenha eventos, né? E o favorecimento de redes de pesquisa e de formação. Na meta 15, nós temos, então, relacionado agora à parte da valorização dos professores, né? Garantir em regime de colaboração com a União, Estado e os municípios, no prazo de 1 ano, tá? A política estadual de formação inicial e continuada com vistas à valorização dos profissionais da educação, assegurando que todos os professores da educação básica e suas modalidades tenham formação específica em nível superior, obtida em curso de licenciatura na área do conhecimento em que atuam, tá? Então, veja, em 1 ano a partir do início da vigência do PEE, isso seria em 2016, o Estado deve ter, né, aprovada a sua política de formação inicial e continuada de professores, de modo a que todos os professores efetivos que estejam em atuação na educação básica, tá, tenham formação em nível superior, ou seja, tenham graduação na área em que atuam. Como trabalhar com isso, né? Quais seriam, então, as estratégias? Oferecer mais cursos, tá? Valorizar práticas de ensino e estágio, habilitar os docentes não habilitados com formação específica. Então, essa proposta, essa política de formação inicial e continuada, ela trabalharia com uma formação adicional para quem não está habilitado. Por exemplo, eu já tenho licenciatura em pedagogia, mas eu estou trabalhando com língua portuguesa, tá?
Então, eu faço uma complementação da minha formação em letras, tá? É algo mais ou menos assim. E a oferta da formação continuada, né, que precisa, que vocês sabem que é de responsabilidade do poder público uma oferta mínima de formação continuada anual, tá? Na meta 16, nós temos a formação de 75% dos professores da educação básica em nível de pós-graduação até o último ano de vigência, quer dizer, até o final de 2024, garantindo, assim, a todos eles a possibilidade de formação continuada na área. Gente, preciso trabalhar também uma diferença de conceito aqui. Existe formação continuada, tá? Que é entendida como: terminei minha graduação, e depois da minha graduação eu faço a minha especialização, o mestrado, o doutorado, tá? Isso é formação continuada. Faço outra licenciatura, isso é formação continuada. Nós temos todos os anos as paradas pedagógicas, os dias de estudo, as palestras, as oficinas que são ofertadas pela rede onde eu trabalho. Isso também é formação continuada, tá bem? Então, aqui nós estamos falando de que os professores deveriam atingir 75% deles em nível de pós-graduação. Não disse se é mestrado, doutorado ou especialização, né? Mas que 75% dos professores tenham formação de pós-graduação na sua área de atuação. Então, ofertar pós-graduação em áreas prioritárias, obviamente, onde nós temos menos professores formados, né? Onde é que eu busco os dados para isso? Gente, lembram lá no começo? Aqueles dados do censo, da educação, do INEP, eles são os pontos de referência para a avaliação, né? O planejamento, o diagnóstico e para a validação do PE, tá? Articular com as IES públicas e comunitárias. Então, uma outra questão que Santa Catarina tem muitas instituições comunitárias. Aqui na região nós temos várias, tá? Então, Santa Catarina é um estado que tem uma forma peculiar de oferta do ensino superior, que são as universidades comunitárias. Elas estão regulamentadas, elas não são consideradas públicas, mas elas também não são privadas com fins lucrativos. Elas são de natureza pública e de direito privado, tá? É um pouco complicado de entender isso, mas isso possibilita que o governo do estado estabeleça parcerias com essas instituições comunitárias, tá? No sentido de cursos, de verbas, de programas de pesquisa, de projetos de formação continuada, tá bem? E que bacana, olha só, um plano de afastamento para estudo para os professores, incluindo a remuneração e bolsas, né? Então, que haja dentro dessa política de formação continuada de professores a previsão do afastamento do professor para a realização da sua formação continuada pós-graduação, né? Remunerada, com licença remunerada. Na meta 17, está a questão da valorização dos profissionais do magistério da rede pública de educação básica, tá? Então, aqui, ó, neste caso, nós não temos a consideração da rede privada, tá? Nós estamos falando dos profissionais da rede pública. Que haja, então, né, a definição, tomando como referência o piso nacional do magistério, tá? Equiparando o rendimento médio desses profissionais da educação básica a outros profissionais que desenvolvam funções com escolaridade equivalente. Então, aqui é fazer uma equiparação do salário dos professores, levando sempre em consideração o piso nacional, tá? Melhorando esse salário, aproximando esse salário das médias que recebem outros profissionais que têm formação de escolaridade equivalente, tá? Como fazer isso? Então, há a previsão de atualizar o plano de cargos o plano de carreira, né, dos professores, tá? Melhorar as condições de trabalho e de saúde mental. Isso é uma coisa interessante, gente, está colocado lá no PE,
que a melhoria das condições de trabalho nas escolas, então questões de carga horária, né, de sala de professores, de redes de computadores, enfim, tudo isso melhora as condições de trabalho. Também melhoria do ambiente escolar e investimento em programas de saúde mental para o professor, tá? E um outro ponto interessante também, a previsão de estágio probatório com acompanhamento e supervisão. Então, não é largar o professor iniciante numa escola, na selva, e dizer agora vire-se, torne-se professor, né? Não. É ter um processo de acompanhamento e supervisão na própria escola para esse professor, assessorando essa construção desse professor durante o período do estágio probatório. Na meta 18, nós temos, então, a efetivação da gestão democrática, tá? Tanto na educação básica quanto na educação superior pública. Ou seja, que a gente tenha, dentro da educação básica, nas escolas de educação básica e nas instituições superiores públicas, no nosso caso aqui, as universidades federais e a universidade estadual, tá? Que essa gestão pública, ela se efetive, que ela ocorra, de fato, tá? E que ela leve em consideração o êxito, a permanência e o acesso do estudante à educação de qualidade, tá? Como fazer isso? Criar e fomentar conselhos decisórios em diferentes âmbitos. Então, um ponto bem importante é a criação dos conselhos municipais de educação, dos conselhos escolares, né? Das organizações de pais e professores, das agremiações de estudantes, né? Fomentar, organizar tudo isso no âmbito das escolas é uma expressão de gestão democrática, tá? O repasse voluntário de recursos para municípios que implantaram gestão democrática, então está previsto aí no PE, que o governo do estado pode fazer um repasse voluntário, além do já previsto, né, que possa haver um plus aí, um acréscimo para os municípios que implantam, que têm boas experiências de gestão democrática na escola de educação básica, tá? Os processos de avaliação de gestão, que é o que eu comentava, os gestores foram eleitos, eles deixaram de ser indicados no estado e na grande maioria dos municípios aqui no nosso estado, por meio da apresentação de planos de gestão, né? Então, agora viria a proposta de avaliar essa gestão desenvolvida, tá? Isso, claro, por meio da comunidade escolar. E a formação continuada de gestores, tá? Então, além da formação continuada de professores, a formação continuada dos gestores das escolas. E chegamos à meta 19, que trabalha com o investimento, tá? De recurso público. Então, a ampliação do investimento público em educação, de forma a atingir 7% do PIB no estado no 5º ano de vigência e 10% do PIB no final, agora, da vigência do plano. Tá? Então, isso, gente, é uma previsão que, claro, quando é proposta essa meta, né? Então, existe o mínimo de atender os 7% em relação ao PIB para o investimento, tá? Então, tomar o PIB como referência. E no 5º ano, o mínimo equivalente a 10%. Se os legisladores reconhecerem que pode aumentar esses percentuais, basta alterar isso e pode haver aumento, tá? Mas é difícil que isso aconteça, infelizmente, né? Como fazer para que isso se torne uma realidade? Garantir fontes permanentes de financiamento, o Fundeb é uma delas, né? Fazer todo o processo de acompanhamento do Fundeb, então o conselho do Fundeb é importantíssimo, tá? A transparência na prestação de contas, definir critérios para distribuir os recursos para equalizar desigualdades e atender mais quem está mais vulnerável, né? E também utilizar
100% dos royalties do pré-sal na educação pública. Então, isso também está destinado aí no nosso PEE. Vamos caminhando para o final dessa fala longa de tantas informações, né? Então, eu quero que vocês gravem bem essas questões que eu vou apresentar agora, tá? Primeiro, o PEE de Santa Catarina, ele envolve todos os níveis de educação básica, educação infantil, o ensino fundamental que se divide em anos iniciais e anos finais, e o ensino médio, que inclui também toda a parte do médio profissionalizante, tá? E também a educação superior, tanto na graduação quanto nas diferentes formas de pós-graduação. Abrange diversas modalidades, então ele está na educação, ele fala, né, ou abarca a educação especial com destaque, ela está presente com bastante ênfase ao longo do PE, tá? Sempre são retomadas as questões da educação indígena, quilombola, do campo. Existem alguns apontamentos para EAD, mas não são muitos. Possui articulação com o PNE, tá? Então, o PNE é uma lei maior que origina, que orienta o plano estadual. Dele decorrem os planos municipais de educação, então é assim, tem o plano nacional, o plano estadual, e cada município faz o seu plano municipal. A partir da aprovação do primeiro, nós temos a elaboração do segundo, que é o estadual, e daí os municípios fazem os seus, tá? É válido para todo o estado de Santa Catarina, independente da rede, se a rede é pública ou privada, se é do sistema estadual ou municipal. Alguns pontos são apenas para o sistema estadual de ensino, são peculiares para questões do estado, tá? Do sistema estadual. Na educação especial, trabalha em parceria com a fundação, isso eu comentei já no início da fala, né? O regime de colaboração com a União e os municípios se faz presente em praticamente todas as metas, claro que naquelas que são referentes a aportes de recursos e a educação superior, é maior o regime de colaboração com a União, tá? Cada meta possui muitas estratégias, tá? Então, a minha dica para você é que você leia a meta, entenda a meta e pense a respeito de coisas que seriam importantes serem desenvolvidas para o alcance daquela meta, porque você não vai conseguir memorizar as 300 e tantas estratégias, tá? O acompanhamento e a avaliação são periódicos e são feitos por duas formas. Uma comissão, que é aquela que envolve sociedade civil, legislativo, o fórum de educação, tá? E a equipe técnica, que é aquela formada por funcionários, por servidores estaduais, tá? Que estão vinculados à Secretaria de Educação e também à Fundação Catarinense. A equipe técnica emite relatórios anuais e a comissão emite relatórios bienais. Considerando a responsabilidade do Estado em termos de educação, o ensino médio, e é também a educação superior, mas principalmente o ensino médio, e a educação profissional ganham destaque. São os itens que têm a maior quantidade de estratégias e metas. Tá bem? Bem, pessoal, eu finalizo por aqui essa apresentação, não é, de hoje, tá? Desejando que vocês tenham gostado, que vocês tenham tirado proveito dessa aula, né? Que vocês tenham conseguido captar, né, o que de principal tem em relação a essas questões, tá? Eu estou vendo aqui que a Raquel tem uma dúvida. Raquel, você quer manifestar a sua pergunta? Eu coloquei ali, que na meta 17 falou do estágio probatório, né? A minha dúvida é se o estágio probatório é comum a todos, como no município, sempre 3 anos? 2 anos. No estado é 2? E daí, assim, esse estágio probatório, eu não tenho... até se tiver alguém aqui que está em escola estadual, quiser comentar a respeito, eu não tenho conhecimento de alguma escola que tenha instituído esse acompanhamento ainda, tá?
de estar acompanhando o professor durante o estágio. Eu também não sei de ninguém. Supervisionar no sentido de preencher alguma ficha e tal, ok, até acho que isso pode ser que esteja acontecendo. Mas aqui se trata de um acompanhamento para assessorar, para auxiliar esse professor, né? E eu acho que isso ainda não está institucionalizado. Não tenho conhecimento de escola que consiga ter feito isso ainda. O professor cai de paraquedas e tem que se virar nos 30. Isso aí. Então tá, então o probatório é 2 anos no estado. 2 anos no estado. Tá, perfeito, obrigada pela informação. Ok. Mais alguma coisa, gente? Então tá bem, pessoal, desejo a vocês que vocês tenham agora um tempo para digerir um pouquinho essas informações, né? Em breve nós vamos organizar uma outra aula tomando outras questões, quem sabe aí a política da educação especial, que é bem importante também, porque a educação especial ela acaba transitando por todas as modalidades e por todas as formas de atendimento de cargos, né, que o Estado de Santa Catarina apresenta. Ah, o Cleiton, vamos lá. Eu não estou te ouvindo, Cleiton. Ah, acabou saindo da reunião, acho que deu alguma questão. Então tá certo, pessoal. Uma ótima noite para vocês, tá? E nós nos vemos então na nossa próxima aula. Um abraço, gente. Até mais.